Então, hoje a gente vai começar a falar da nossa Constituição Federal, né? A gente já conversou um pouquinho sobre direitos humanos, né? A Mariolis não pôde estar presencial, mas ela disse que viu depois a aula gravada. Então, a gente começou falando de direitos humanos. E lá nos direitos humanos eu já dei uma pincelada para vocês, para poder começar a falar da nossa Constituição. E eu falei para vocês que a nossa Constituição foi o nosso primeiro grande marco, né, da nossa recepção dos direitos humanos no nosso país. Ela foi o primeiro grande marco, é, trouxe muita mudança para a nossa vida, para a nossa rotina, muita coisa ainda tem que ser trabalhada, muita coisa ainda a gente tem que lutar para ser cumprida, mas a nossa Constituição foi esse grande marco. E eu introduzo esse assunto para vocês falando de direito constitucional. Né? A gente até estava falando dos ramos do direito, né? E o direito constitucional é uma área do direito que vai estudar isso, estudar a Constituição, não só do nosso Estado, né, que é o Brasil, mas também de outros estados. No direito constitucional, vai estudar cada artigo, vai estudar cada fundamento constitucional. Então, vai ser essa área do direito voltada para essas regras, né, que constituem o Estado do Brasil. E aí, quando a gente vem para o estudo do direito constitucional, por exemplo, no curso de direito, né, que a gente tem um tempo maior para poder fazer isso, como a gente já estava conversando aqui, no direito constitucional, a gente vai estudar de forma minuciosa não só a Constituição, mas também a base da Constituição e tudo que ela traz para a gente, né? Todos os princípios que tem na nossa Constituição. E aí eu coloco aí para vocês os princípios e responsabilidades da Constituição, tá? É a responsável pela organização do Estado, ela é a responsável pelo estabelecimento de direitos e garantias das pessoas e é responsável pela limitação do exercício do poder do Estado. Então, vocês vão ter na Constituição aquela divisão, sabe? Olha, aquela hierarquia a gente vai ter que tem o judiciário, o legislativo, o executivo. Isso está previsto na Constituição. E o que cada um tem que fazer, o que cada pessoa tem como responsabilidade. A gente acha a responsabilidade do prefeito, a gente acha a responsabilidade dos vereadores. Então, a Constituição, ela delimita todos os poderes e traz, né, como sua principal, vamos falar assim, ação, os nossos direitos fundamentais, né, que garante toda essa questão que a gente já discutiu dos direitos humanos, ela traz, principalmente no artigo 5º, os nossos direitos fundamentais, as nossas garantias perante os direitos humanos, tá? A gente deu essa pincelada falando sobre o direito constitucional, não tem como a gente aprofundar muito no direito constitucional, são vários períodos no curso de direito para ter um aprofundamento melhor, mas a gente é só para dar essa introdução para a gente começar a falar da nossa Constituição, tá? Eu tenho um carinho muito grande pela nossa Constituição, eu pessoalmente. Eu acho que ela é muito bonita. Ela traz tudo muito bonito para a gente. Ela traz muita coisa boa, muita coisa que a gente lutou. Ela surgiu no contexto do final da ditadura militar. E assim, alguns de vocês vão lembrar, né? Ela vem em 1988, depois de uma pedrada que o Brasil recebeu. Alguma de vocês lembra desse período, né, de mudança, de surgimento da Constituição? Nilza, Maria, vocês têm alguma lembrança desse período de 88, quando a Constituição surgiu nas nossas vidas? A ditadura foi muito triste, né? Eu sei que tem pessoas que nem gostam de falar na ditadura militar,
né? Tem pessoas que sofreram de perto muitas coisas que a ditadura trouxe, muitas perdas que a ditadura trouxe, houveram famílias destruídas, direitos humanos foram pisoteados, né? A gente viu grande parte dos nossos direitos jogado no lixo de uma forma surreal. E a Constituição Federal de 88 vem nesse momento que o cidadão não estava aguentando mais. O cidadão queria alguma coisa, ele queria uma mudança, ele queria ter esperança, sabe? O cidadão estava naquele ponto assim, tem que acontecer alguma coisa para eu ainda acreditar no meu país. E aí, nesse contexto todo que a gente está falando, vem a Constituição Federal. E ela surge de uma maneira para literalmente ser aquele ventinho de esperança para o cidadão, né? E ela vem com fundamentos. Durante a semana vocês também vão receber uma musiquinha para decorar esses fundamentos, né? Que traz a base da República Federativa do Brasil, que é a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Eu coloquei ali, vocês vão receber esse material, o início de cada uma dessas palavras, o início de cada um desses fundamentos, dá uma palavrinha, Socidivaplu. A gente usa isso muito no curso de Direito para a gente decorar, sabe, esses fundamentos. E aí vai ter uma musiquinha que vocês vão receber no grupo para decorar esses fundamentos. Tem como a gente saber os fundamentos. Vocês sabendo esses fundamentos, vocês sabem exatamente o que tem na nossa Constituição, resumidamente. Sabe? Quando a gente fala que soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, pluralismo político, a gente está falando do que está lá dentro. A gente está falando de uma Constituição que defende a dignidade da pessoa humana, porque ela traz todos os nossos direitos fundamentais. Ela traz os direitos trabalhistas. Né? Na nossa Constituição, ela trouxe o nosso direito ao trabalho. Ela trouxe o nosso direito às férias e 13º. Então, a base de todas as nossas leis é a Constituição Federal. É a nossa lei maior. Nenhuma outra lei está acima da Constituição Federal. Tá? E isso é importante vocês saberem, porque qualquer lei que surja, qualquer decreto que seja assinado, que a gente vê isso muito no jornal, né? A gente está assistindo o jornal, passa uma notícia e fala, mas isso é inconstitucional. E aí a pessoa que não tem essa noção fala, tá, o que é inconstitucional? É alguma norma que está contra o que está previsto na Constituição. E nenhuma lei pode ir contra a Constituição. A Constituição é a maior de todas as leis. Não adianta eu virar presidente amanhã e falar assim, ó, a partir de hoje, todo mundo vai ter que pintar o cabelo de vermelho, todo mundo vai ter hora para entrar e para sair de casa, e todo mundo vai ter que usar uma roupa específica. Não adianta eu chegar lá e escrever isso, não. Porque eu simplesmente vou ter escrito. Porque se eu faço isso, eu estou indo contra vários direitos fundamentais do cidadão. A escolha da cor do cabelo da pessoa é a opção do cidadão. E ele tem o direito de escolher a cor do cabelo dele. Então não adianta eu criar uma lei falando que todo mundo vai usar cabelo vermelho, porque não é assim que funciona. Então, quando a gente vê nas reportagens que aconteceu alguma coisa, ou uma lei apareceu, um decreto surgiu, e ele foi considerado inconstitucional, é porque... Ah, lá que bonitinho, gente! Deixa, Nilza! Então, isso quer dizer que está indo contra a Constituição, tá? Então, não é simples quando as pessoas começam um discurso, não estou falando só de política, tá, gente? Mas a gente vê nas nossas rodas de conversas muitas pessoas falando situações de mudar a lei. Ah, a lei devia ser de tal forma. Ah, mas se a lei fosse assim, não seria assim.
né? Um grande debate, por exemplo, é a maioridade penal. A gente tem uma discussão muito grande sobre essa maioridade penal. Olha, até quando um rapaz de 16 anos entende que cometeu crime ou não? E a gente fala, lógico que um rapaz de 16 anos entende que cometeu crime. Mas aí tem uma proteção que surgiu da Constituição, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz a proteção. Então, nenhuma lei surge, né, sem que seja observada o que está previsto na Constituição. Não pode. A Constituição é a maior de todas e ela é base para tudo. Nada surge de um pedaço de papel. Eu virei vereadora e agora simplesmente eu vou mudar radicalmente o meu bairro, sabe? Essa é a grande dificuldade, porque a gente vota esperando que os nossos vereadores, nossos deputados, os nossos presidentes façam determinadas coisas que a gente quer. Só que chegando lá, existem várias regras que devem ser seguidas. Não é simples assim. A gente elege, a gente quer que os nossos representantes façam alguma coisa por nós, mas para eles fazerem alguma coisa por nós, eles passam por vários trâmites que também são previstos na Constituição. Uma lei, um decreto, tudo isso para surgir, para ter efeito jurídico, eles têm que passar por todos esses processos previstos na Constituição. Então, a gente tem a Constituição como lei maior, tá? Ela rege qualquer outra lei e qualquer outra situação que possa vir a surgir. Nenhuma lei é superior à nossa Constituição, tá bom? Até aí tá tudo tranquilo? Tá dando para acompanhar? Qualquer coisa, levanta a mão que eu paro aqui. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí o senhor Ulisses Guimarães. Ele apelidou a nossa Constituição. Pode falar, Nilson. Seu microfone está desligado. É meu netinho que entrou aqui agora, então me deu sabe? Não tem Um fora de problema, não. série. Aí, por isso que eu saí um pouco, tá bom? Não tem problema, não, tá? Pode ficar tranquilo aí. Senta ele aí do ladinho. Então, vamos lá. Então, ele apelidou a nossa Constituição como Constituição Cidadã. Por que ele deu esse apelido? Porque foi a primeira Constituição que ouviu os cidadãos, sabe? Ela foi escrita de uma forma a suprir aquela vontade do povo que estava saindo de uma ditadura e queria voltar a ter esperança. Então, o que a gente fala é que o povo foi ouvido em vários pedidos que foram requeridos. Ela foi escrita com a participação dos cidadãos. Então, ela é conhecida. Se perguntar para vocês, olha, qual Constituição que ficou conhecida como Constituição Cidadã? É a nossa Constituição Federal de 1988, tá? Porque teve essa participação do povo, né? Aí eu coloco para vocês a divisão, vamos falar assim, da Constituição. O que acontece? Todas as nossas leis, o texto legal, ele é dividido em títulos, artigos, parágrafos, né? Eu comparo o que é mais fácil, mais próximo da gente comparar é com a Bíblia. Assim como a Bíblia, né, tem os títulos, versículos, né? As nossas leis escritas, elas também são divididas dessa forma. E a Constituição, ela tem 9 títulos e esses títulos são subdivididos, né? A gente vai mandar esse material para vocês verem, né, esses títulos. Quem tiver a Constituição pode acompanhar pela Constituição também, mas a gente vai enviar para vocês em PDF, tá? A Constituição Federal. E ela tem essa divisão. E essa divisão, ela vai separar os assuntos tratados na nossa Constituição, assim como acontece em todas as leis.
né? Vão haver os títulos, e esses títulos, cada um vai estar tratando de um assunto. Dentro desses títulos vão ter os artigos, né? Então, quando vocês pegarem alguma lei, né, igual a maioria diz que sempre anda com o Código de Defesa do Consumidor, vocês vão ver lá que na divisão realmente é bem parecido com a Bíblia. Vocês vão ver que tem os títulos e tem os artigos, igual seriam os versículos. Então, assim, quando a gente fala artigo tal, para procurar é dessa mesma forma, né? Então, na Constituição, vocês vão ter 9 títulos, e esses títulos, né, é a organização da nossa Constituição nos temas que ela traz para a gente, né? Vamos pegar um exemplo aí de todos esses aí. A defesa do Estado e das instituições, né? Vocês vão ver ele tratando da polícia, do exército e das responsabilidades que cada um tem, né? Você vai pegar, vamos ver aqui, Direitos e Garantias Fundamentais, que é o título 2. Desculpa. É um dos títulos mais importantes da nossa Constituição, que traz os nossos direitos fundamentais, que são aqueles que vêm junto com os direitos humanos que a gente já vem tratando. Então, cada vez que vocês pegarem um livro para poder, um direito penal, Código de Defesa do Consumidor, qualquer outro código, vocês vão ver que tem essas divisões, né? A gente não decora. Muita gente fala, gente, vocês decoram aquele livro que vocês carregam debaixo do braço o curso inteiro, o Vadimeco, porque todo mundo fala Vadimerco, né? Vem perguntar, gente, o Vadimeco, vocês trabalham, vocês carregam ele, né? Primeiro dia do curso de Direito a gente já quer levar, porque a gente acha o máximo. Na primeira semana a gente já quer largar, porque o braço da gente já tá doendo. Mas aquele ali, todo mundo pergunta se a gente sabe de cor. Gente, a gente não sabe de cor, tá? Toda vez que a gente pega um caso, a gente pega um assunto para tratar, a gente pesquisa. Hoje tem digital, é mais fácil a gente pesquisar, certo? Vai ter um artigo ou outro que a gente vai saber de cor. Igual eu sou criminalista. Às vezes tem gente que nem é do direito. Todo mundo sabe o que é um 71. Todo mundo vira gíria, entendeu? É um artigo, né, do Código Penal que se refere ao estelionato. Mas há um 57, um tanto de música falando 57. Roubo. Então, assim, alguns artigos a gente decora justamente porque a gente escuta nos jornais. Então, são artigos que a gente escuta no nosso dia a dia. Mas a gente não decora tudo, né? A gente tem que ter o livrinho, a gente tem, livrinhos. A gente pesquisa muito na internet. Hoje a gente tem menos livros, eu admito, porque a gente tem, né, muita coisa virtual. Mas eu gosto muito de rabiscar. Então tem livro que eu compro só para rabiscar. Que eu gosto de fazer seta, gosto de marca-texto. Meus livros são todos rabiscados. Mas enfim, todas as leis vocês vão ver que tem todas essas divisões para facilitar o entendimento, né, e para facilitar a leitura. Então esses aí são todos os títulos da nossa Constituição Federal, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Nilza deu para pegar, que ela teve que ter uma corridinha atrás do neto. É, verdade. Ele chegou, ele entrou aqui, ele quase não vem cá, né? Ele mora aqui na parte de cima, sabe? Aí entrou e já quer mexer no computador, já quer, né, aquela agitação toda, aí você tem que ficar atrás, né, Ana Paula? Eu tenho Não medo de pode machucar piscar. aqui, né? Machucar, não é? Criança não pode Não, mas piscar. agora ele saiu. Não, mas Agora já pode ficar à saiu. vontade. Pode ficar à vontade, tá? Tá. Mas a gente saiu Culpa agora. não. Já foi com a mãe. Mas enquanto ele está aqui, eu fico atrás. Não deixo, não, porque eu pensou machucar aqui dentro de casa comigo, aí é ruim, né? Pois é, não Não dá certo, pode ficar tranquila aí. né? Mas tá bom, obrigada, viu? Por nada. Mas aí, ô, Ana Paula, que eu estava falando com os amigos, eu não tenho muita noção, né? Eu não tenho muita noção. Então, às vezes, às vezes não, eu fico muito calada, porque eu estou querendo aprender, né? Então, entender um pouco mais, aí eu fico mais calada na minha, né? E escutando para ver se eu consigo captar, né? As mensagens suas. Ué, Mas é mas por isso, tá? pode falar, tá? Porque a gente Tá. gosta muito
de trazer tudo para a rotina da gente, no dia a dia. Por isso que eu falo muito sempre de jornais. A gente vê muito falando de Constituição nos jornais, principalmente ultimamente, do ano passado para agora, a gente vê muito essa discussão sobre Constituição, né? E é É, bacana a gente saber do que está falando. Porque não adianta eles é. falarem e a gente ficar, não estou E entendendo. eu fico pensando, igual muitas leis que foram lutas, né, na época aí de 65, né? Então, que foram conseguidas. Então, hoje, por exemplo, tem, né, vários movimentos aí querendo jogar por terra. Eu fico assim triste, né, com isso. Poxa vida, foi luta, porque quando eu vim para Belo Horizonte, eu vim em 65. Vim no auge, né? Já ia falar. Não foi no auge? Foi, Não foi no auge? no auge. Pois é. Mas eu era muito jovem, você entendeu? Então, eu não captava, né? Mas eu sei que muita gente sofreu, sumiu, e foram perseguidos, né? Por causa da luta, né? A luta Aí depois veio a Constituição, aí melhorou um pouco. E hoje tem muita gente querendo jogar fora, né? As leis, os direitos adquiridos, né? Porque esses são direitos adquiridos, né? Então, A gente tem uma luta grande, que é o que eu também já comentei com vocês, que é inerente ao ser humano, que é conseguir separar a nossa Ana Paula, a minha moralidade, a minha religiosidade do que é lei, sabe? A gente traz para o julgamento do outro, o julgamento do direito do outro, o que a gente tem de história na nossa vida. E isso dá muito conflito, sabe? A gente discute coisas polêmicas hoje em dia, coisas que com o tempo vieram surgindo, né? Como a homossexualidade, como o aborto, são questões que mexem com a moral e com a religião. E questões como essa traz um embate muito forte, porque a gente, enquanto ser humano, a gente nem sempre consegue enxergar que aquele direito é de outra pessoa. Né? Às vezes a gente quer tosar um direito que não é nosso e que para a nossa vida não muda em nada, não altera em nada, não adiciona em nada, mas que na vida de outra pessoa mudaria, adicionaria, faria aquela pessoa ter uma dignidade. Quando a gente chega a esse ponto de conflitos e discussões tão fortes, a gente vê essas situações, né? Muita gente escuta o termo, olha, estão rasgando a Constituição Federal. Quando você pega a nossa Constituição, e eu falo que ela é muito bonita, porque ela fala, olha, cada cidadão brasileiro tem direito a ter a sua dignidade. A minha dignidade, a minha visão de dignidade, não é a visão de dignidade da Tamires, não é a visão de dignidade da Nilza, não é a visão de dignidade da Maria Eunice. A minha dignidade, enquanto ser humano, vai ter gente que vai falar assim, olha, a minha dignidade é eu ter minha casa com a minha família, é eu poder estudar, dar estudo para os meus filhos, tudo isso está previsto na Constituição. Vai ter outra individual, né? E aí, o conflito é exatamente esse. Porque a Constituição garante a dignidade para todo mundo. E quando um homem vira e fala que para ele a dignidade dele é poder casar com outro homem porque ele quer que ele constitua uma família, ele quer que ele possa ter o plano de saúde do trabalho dele, aí atinge a moralidade de algumas pessoas que não conseguem lidar com isso. Só que, nesse momento, o que a gente tem que fazer? A gente não tem que lidar com isso. A gente tem que respeitar que ele tem o direito à dignidade que a gente tem. E isso é muito difícil. Pode falar, Marionise. Eu costumo falar assim, Ana Paula, que eu estou, graças a Deus, com 71 anos, mas não parei lá em 1950. Eu evoluí.
Então, eu acho assim, se uma pessoa é do sexo masculino e ela quer casar com uma pessoa do mesmo sexo, gente, se eles são felizes, que sejam. A gente não precisa achar isso a coisa do outro mundo, não. Os tempos evoluíram, isso hoje é uma coisa muito normal, né? Eu acho assim, se a pessoa é feliz assim, outras pessoas não têm que achar que aquilo é a coisa do outro mundo. Tem que apoiar. Você concorda comigo ou não? Eu entendo que existe conflito de gerações, conflitos de mentalidade, né? Tem pessoas que realmente elas não vão aceitar isso como uma coisa rotineira para elas. Porque vem de criação, vem de religião, então não vai aceitar. Mas o que eu falo é o seguinte: a gente, a gente não tem que aceitar. Você pode ter a sua opinião, Marionice, a Nilza pode ter a opinião dela, cada um de nós tem uma opinião. Mas o que a gente tem que fazer é respeitar. Porque na Constituição está escrito que cada um tem o direito à sua dignidade. Né? Eu não sou obrigada a aceitar. Exemplo, eu chego aqui e falo um texto contra o aborto, eu sou contra o aborto, eu sou contra isso. Eu não sou obrigada a aceitar. Eu não sou obrigada a fazer. Mas se o que está sendo discutido já no Congresso, se vier, né, a acontecer a descriminalização, né, que seria a legalização do aborto, eu, Ana Paula, por exemplo, não sei o que pode acontecer na vida da gente, a gente nunca sabe. Mas eu não faria um aborto. Mas às vezes tem as pessoas que, pela situação de vida delas, que ninguém sabe, fariam aborto. Aí eu estou dando como exemplo, esses temas são temas muito polêmicos, porque mexem com a gente. Temas que mexem com a nossa questão de moral. Temas que mexem com vida e morte, com criança, bebê. Isso é polêmico, né? E aí a gente lê a Constituição e vê tudo escritinho, tão bonitinho, mas quando a gente traz para o dia a dia, é tudo tão complexo da gente resolver. Né? Pois Olha é, nós, aqui só tem mulher hoje. Olha o tanto de coisa que a gente já passou para chegar onde que a gente chegou. E tem gente que acha absurdo mulher poder fazer as coisas que a gente pode fazer hoje. A gente não podia votar. E tem gente que acha absurdo a gente ter conquistado tudo que a gente... E a gente ainda tem muito mais para conquistar. Ainda existem locais onde, no mesmo cargo, uma mulher recebe menos que um homem. Então, assim, a minha dignidade é diferente da dignidade de um homem. O meu conhecimento, se eu estudei tanto quanto ele, é diferente do conhecimento dele. Né? Diga, Marianice. que igual você falou a respeito do aborto aí. Eu, particularmente, eu acho que eu fui criada assim com essa mentalidade, que o aborto é um pecado sem perdão, É isso. entendeu? Vem de criação, vem de cultura. É muito Vem, difícil. É muito eu difícil. tenho isso, porque eu tenho aqui em casa a minha filha, que é mãe só, hoje em dia não é mãe solteira, é mãe solo, Sim. né? Quando ela ficou grávida, eu falei isso para ela: aborto é um pecado que não tem perdão. Eu falei com ela: eu te apoio em tudo, faço o que for possível para ajudar a criar esse bebê, que hoje, graças a Deus, já está na faculdade, Que bom. né? O bebezinho dela hoje já está com 19 Já anos não é na bebê. faculdade. E é uma coisa assim que eu falei para ela: você vai achar muita gente que te jogue pedra, vai achar muita gente que acha que é errado, não é. Ter um filho é uma bênção, né? E aí entra a primeira autorização que teve referente ao aborto. Né? Eu também fui mãe muito nova, eu engravidei com 17 anos. E a gente tem isso mesmo. Né? A sociedade, sempre tem gente olhando torto pra gente, sempre tem. A gente eu falo que mulher é acostumada a ver o olho torto dos outros desde a hora que a gente nasce. Porque mulher vai, a gente aceita, a gente vê o olho torto pra gente de tudo quanto é jeito.
Né? Se você está trabalhando, tem um olho torto para você. Se você foi promovido, tem um olho torto para você. Então, se você é engravida e você não é casada, tem um olho torto para você. Sempre tem um olho torto para a gente. A gente aprende a lidar com isso muito cedo, infelizmente. Né? A gente aprende a lidar com isso muito cedo. E a primeira discussão que foi polêmica, muito polêmica, e foi uma conquista, e isso foi uma conquista mais por parte da mulher, foi a autorização do aborto em casos de estupro. Isso aí foi uma conquista muito forte. Teve a mesma discussão tão pesada quanto, né, na legalização do aborto com relação ao estupro. Né? A gente lidar com uma situação de uma pessoa que passou por uma violência extrema que vai ficar durante 9 anos, 9 meses, gerando uma criança que a gente sabe que a criança não tem nada a ver com isso. E ainda colocando essa criança numa situação que não sabe como vai ser o crescimento dela. Porque como você vai explicar para essa criança de onde ela veio? Como ela surgiu? E aí, o que acontecia antes de ter essa legalização eram mães abandonando crianças, eram mães fazendo aborto dentro de casa e morrendo porque fazia de qualquer forma, dava hemorragia, né? Eram mães enlouquecendo, exatamente enlouquecendo, tendo problemas psiquiátricos porque não conseguia olhar para aquela criança e vice-versa. A criança também tendo problemas pesadíssimos psiquiátricos por causa dessa situação. Então veio, a primeira autorização foi com relação ao estupro. Hoje, a mulher tem essa opção. Assim que ela comunica o estupro, né, geralmente eles dão medicamentos por causa de AIDS, né, de doenças sexualmente transmissíveis. Ela toma a pílula do dia seguinte, né, se está dentro das 72 horas, mas se acontecer dela ficar grávida, tem um lapso temporal que ela pode fazer o aborto. Né? O outro aborto que é autorizado, isso é mais recente, está entre os seus poucos anos, não chega a ter 10 anos que foi autorizado, é o aborto de anencéfalo, né? Que é quando a criança já constata que a criança não tem cérebro. Então, essa criança, ela mexe dentro da barriga, ela cresce, ela vive os 9 meses, mas assim que ela sai, que corta o cordão umbilical, ela morre. Ela morre. Mas é o tal caso, existem casos e casos, né, Ana Paula? Pois é. Então, assim, autorizou-se essa mãe de optar, quando também descobre que é anencefalo, de fazer o aborto ou não. Então, é muito difícil, gente. É muito difícil. Eu acho que é uma decisão de só quem está passando pela situação vai poder tomar. Então, quando se discute a legalização do aborto, está se discutindo de dar autonomia para essa pessoa de decidir. Não é o Estado que vai decidir, olha, você vai ter seu filho sim. Aquela pessoa no meio familiar, na sua situação, porque ninguém sabe o que cada um está passando. A gente não sabe o que cada um passa dentro de casa. Então, o que eles estão legalizando não é a torta e a direita, né? Mas é essa opção da mulher, em determinadas situações, poder optar sem a intervenção do Estado. Então, nesses exemplos, vocês enxergam como é difícil cumprir o que a gente traz na nossa Constituição. Porque a gente vê até quando é a dignidade da pessoa. O que é a sua dignidade? O que é a minha dignidade? A minha dignidade é poder fazer um aborto porque eu não vou ter condição de criar o meu filho? Sabe, são muitas perguntas que mexem com a nossa moralidade. Porque a gente é ser humano. A gente não é máquina. Né? A gente tem toda a bagagem que a gente traz da nossa história de vida, da história da nossa família. E a gente traz essa bagagem com a gente. Nós somos uma bagagem. O ser humano é criado pela história dele. Então, o que a gente traz
toda vez que a gente assiste alguma situação, toda vez que a gente recebe alguma informação, os olhos que a gente coloca em cima dessa informação é a bagagem que a gente traz. Então, o meu olhar é diferente do da Nils, é diferente da Meurienice, é diferente do da Tamires, porque cada pessoa tem uma bagagem. E essa bagagem interfere na nossa visão de mundo. E isso é muito difícil. Eu já conversei com vocês, eu sou advogada na área criminal e na área de família. E são áreas que eu tenho que lutar muito para não me envolver emocionalmente. Justamente porque eu tenho a bagagem da Ana Paula e trabalhando eu tenho que usar a bagagem da advogada Ana Paula, que é diferente, né? Eu coloquei na tela para vocês as cláusulas pétreas. A gente está falando de dignidade da pessoa humana. As cláusulas pétreas são aquelas normas na Constituição que são imutáveis. Elas não vão mudar, tá? Elas não podem ser mexidas, vamos falar dessa forma. A grande maioria das cláusulas pétreas estão no artigo 5º. É o nosso direito à vida, é o nosso direito à liberdade de expressão. Elas não podem ser mudadas, né? É outra discussão que se tem, por exemplo, a eutanásia. Você tem um direito na Constituição Federal e você não pode abrir mão do seu direito. O seu direito é inalienável. Você não pode vender, você não pode passar para outra pessoa, você não pode abrir mão dele. Então, quando a gente fala que no Brasil não tem eutanásia, você está falando exatamente isso. Olha, lá no artigo 5º tem o seu direito à vida. Você não pode abrir mão do seu direito à vida. Então, quando fala assim, gente, tem muita gente sofrendo, né? Às vezes a família quer, olha, ele não aguenta mais, ele está em estágio terminal, a gente quer desligar os aparelhos. Não pode, porque a gente tem como cláusula pétrea o direito à vida. Você não pode abrir mão do seu direito à vida. É aqueles choques, aquelas brigas de direito que sempre tem, porque nenhum direito previsto na Constituição é maior que o outro. Eles têm que seguir junto. Quando fala assim, o seu lar é inviolável. Está previsto lá na Constituição. O seu lar é inviolável. Quando fala isso, está falando, por exemplo, que nenhum policial pode entrar na sua casa se ele não tiver um mandado. E mesmo com o mandado, ele tem um horário que ele pode ir até a sua casa. Tá? Entre as 22 horas e 6 horas da manhã, ele não entra na sua casa nem com o mandado. Exceto se for flagrante delito ou em situação de urgência. Porque a sua casa é inviolável. A gente vê acontecendo tantas coisas diferentes disso, e infelizmente, mas o que está escrito é isso. Tá? Tem muito cliente que me liga, doutora, a polícia está aqui na porta e quer entrar na minha casa. Está com mandado? Não. Então não vai entrar. Ah, mas eles estão gritando, tá com arma. Eu falo assim, ó, fala que a sua advogada tá aí. Num minutinho eles vão parar de gracinha. Não entra. Não entra. Não. Se você falar você não entra, eles não podem entrar. Está previsto lá. São vários direitos que a gente sabe que tem, mas a gente não sabe o peso que esse direito tem. Vamos falar de outro que a gente ultimamente não está sabendo dosar? O direito à liberdade de expressão. Gente, por favor. O direito à liberdade de expressão, hoje em dia, está sendo usado para tudo. A pessoa vai na internet, fala o que quer e o que não quer, e fala que está amparado pelo direito à liberdade de expressão. E não é assim que funciona. Você não pode chegar e cometer racismo, homofobia, falar o que você quiser na internet e falar, olha, eu estou no meu direito de liberdade de expressão. Não é assim que funciona. Você tem direito de se pronunciar, você tem direito à liberdade de expressão, só que você tem que respeitar todos os outros direitos.
Lembra que eu falei com vocês que os direitos caminham juntos ali, ó. Nenhum é maior que o outro. Então, o seu direito de liberdade de expressão não é maior que o direito dos outros. Pode falar, Marionice. É o tal caso que o seu direito começa quando termina o meu, né? Exatamente. Não adianta eu virar e vou postar no Instagram. Vou falar mal de fulano. E vou lá e falo mal horrores. Não, ninguém pode me prender porque eu tenho direito à liberdade de expressão. E hoje em dia é isso que eles estão fazendo. A pessoa fala o que quer, sabe? Desrespeita várias pessoas. Você pode sim ter muita gente que concorda com o que você falou. Ah, mas muita gente concorda com o que eu falei. Azar. Tem coisa que a gente acha que a gente não pode exteriorizar. Não pode. Porque outras pessoas têm direitos e vocês têm que respeitar esses direitos. Então tem coisa, eu falo muito, sabe? Eu falo assim, olha, tem coisa que a gente vai pensar, isso acontece com qualquer pessoa, que você pensa da boca para dentro. Antes de você colocar da boca para fora, você vai pensar primeiro, eu estou infligindo o direito de alguém? Eu estou ofendendo alguém? Eu estou atacando a dignidade de alguém? Se a resposta for sim, o pensamento fica da boca para dentro. Porque se você colocar da boca para fora, é crime. Ponto final. E não adianta falar em liberdade de expressão. Gente, eles estão usando isso como desculpa para tudo. Para tudo. Sabe? Humilha as pessoas. Ah, eu tenho direito de falar o que eu penso. Não, você não tem o direito de falar o que você pensa. Você tem direito de pensar o que você pensa. O seu pensamento, você pode pensar o que você quiser de qualquer pessoa, de qualquer situação. Mas exteriorizar o que você pensou, aí você tem que parar. Porque no nosso país tem lei. A gente tem lei. Pode falar, Nilce. É que eu sempre falo, Ana Paula, que nós temos o direito de pensar em tudo, mas falar não pode, porque às vezes o que você está pensando, se você for expressar, você vai machucar o próximo, né? Então é desrespeitar a pessoa, não é isso? Então eu Tem sempre muita gente que fala assim, isso comigo. ah, mas você quer que eu concorde? Vamos voltar aos exemplos que a gente está dando. Ah, você quer que eu concordo que homem casa com homem? Eu não concordo com isso. Eu disse, não, você não precisa concordar, mas você não tem nem que falar nada. Ah, você não concorda com casamento gay? É só você não aceitar casar com outro homem. Se eles pedirem casamento, você fala não. Simples assim. Ninguém está se obrigando a casar. Mas esse pensamento hoje é crime. Se você exterioriza isso, é homofobia. Você tem o direito de pensar o que você quiser, mas você não pode ofender as pessoas com o seu pensamento. Ah, É pensar duas vezes antes de falar, né? Exatamente. Ah, mas eu não gosto de preto. Aham. Fica sem gostar. Não é para você falar. Ninguém quer ouvir isso. É lei. Você pode pensar o que você quiser, da forma que você quiser, mas a gente tem que respeitar. Fala, Maria. Que ninguém nos ouça, Ana Paula. Esse negócio de gostar de preto, eu amo o negão, eu acho a coisa mais linda. Tá vendo? Minha Falar filha, que ama pode. se eu vejo o negão na rua, eu olho mesmo. Pode estar acompanhada, eu acho a coisa mais linda. Mas dá licença. Até na televisão. Fala, já dá licença que eu só tô observando. Fique só para nós, viu? Não espalha, não. Pois é, a aula está sendo gravada. A gente não vai espalhar. Ninguém vai espalhar. Interessante, Ana Paula. Eu sou muito branca, né? Sou bem clarinha mesmo, que meu pai é descendente europeu, né? Então, só não tenho os olhos azuis, mas sou muito clara. Mas é interessante, as minhas melhores amigas que eu já tive são negras, eram negras, né? Na época de estudo meu, por exemplo, as minhas amigas de escola e tal,
eram negras. Eu não tenho preconceito. Eu acho, ela, a Maria Eunice, né, está falando, eu também acho muito bonito a cor negra, aquela cor negra avermelhada, sabe? Eu acho lindo. Pouco tempo mesmo eu vi uma menina, eu falei assim, menina, mas sua cor está tão bonita. Elogiei ela, ela é negra, sabe? Né? Então, esse negócio de negritude, esse negócio, isso tem na alma, né, Ana Paula? Eu Pois acho. é Eu assim, acho que tem tantas pessoas, né, que a alma é tão negra, então, esse negócio de cor de pele está por fora, pois é. né? E a gente vê, é, é, assim, eu falo, né, da minha vivência profissional, infelizmente, a gente vê como o tratamento é diferenciado. Isso em todas as situações, né? A gente vê a porcentagem de pessoas negras que é encarcerada. Não estou falando que não cometeram crimes, mas eu estou falando Mas é indiscriminação, né, Ana sim, Paula? sim, mas eu estou falando assim, de possibilidade de ter uma vida diferente. Né? A gente chega nas comunidades e nas favelas, a grande maioria das pessoas que residem nesses locais são pessoas negras, são pessoas pretas. Né? E a gente vê que ninguém vai lá oferecer para que eles tenham uma vida diferente. Só o traficante. O traficante vira para as crianças e fala: olha, você vai ter dinheiro trabalhando comigo. Né? E a gente vê aquelas pessoas que lutam para que seja diferente, porque tem professores que falam: olha, você vai ter uma vida diferente estudando. Né? É muito difícil. E, infelizmente, existe essa segregação ainda. É histórico. Né? Vem do nosso período colonial, vem do período da escravidão. Né? Quando a Lei Áurea foi assinada, vocês estão livres? E aí? Para onde nós vamos? O que nós vamos comer? De que a gente vai trabalhar? É histórico. Né? Então, a gente está desconstruindo, né, muitos termos que a gente usou a vida toda. Aquela escrivaninha que fica do lado da cama. Todo mundo chamava de criado mudo. Não sei se vocês sabem da história do criado mudo. Né? Era aquele criado, aquele escravo, que ficava do lado da cama do senhor. Não podia falar nada que o senhor estava descansando. Então, é um termo que veio daquele período que eu mesmo, quando eu descobri, eu não sabia que era um termo preconceituoso, quando eu chamava aquilo de criado mudo. Então, a gente está desconstruindo uma situação que vem de séculos de cultura que a gente está aprendendo a lidar. A gente está aprendendo a lidar, né? E a gente vê muitas pessoas que não aceitam ainda que todos somos iguais, todos e todas, né? Tem gente que olha a pessoa diferente pela sua cor, a pessoa diferente pelo seu sexo, a pessoa diferente pela sua opção sexual, né? Nós mulheres estamos cansadas de passar por isso. Então a gente está desconstruindo. E quando a gente está aqui falando de direito fundamental, falando de Constituição, de direitos humanos, a gente está ajudando a desconstruir isso. Porque a gente está quebrando pedra, sabe? E a gente ainda vai conhecer muitas pessoas na nossa vida que vai debater com vocês. Porque eles têm argumento para o que eles falam. Sabe? Uma pessoa que é homofóbica, ela tem argumento para ser homofóbica. Ela vai discutir com você com argumento, de forma inteligente. Ela não enxerga que o que ela está fazendo está afetando a dignidade de uma pessoa. Ela não enxerga. Você vai ver pessoas que vão, e eu já ouvi isso, né, que fala que as pessoas pretas são mais burras que as pessoas brancas. Eu já ouvi isso. Né? A gente ouve umas coisas que não faz sentido, umas coisas absurdas, que a gente, assim, às vezes dá vontade só de né, limpar da mente da gente pra gente não ter que lembrar. Mas, todos os dias, a gente está brigando para a nossa Constituição ser respeitada. Todos os dias. A gente vê uma coisinha ali, uma coisinha aqui. Todo dia a gente vê alguma coisa. Sabe? E aí a gente para pensar e fala assim, nossa, tá rasgando a nossa Constituição. Porque é isso.
E o pior, que eu estou preparando vocês agora para isso, quanto mais a gente conhece o direito, mais a gente começa a sofrer quando a gente vê esse tipo de coisa. Porque quando a gente estuda, quando a gente entende na lei o que está acontecendo, a gente fica muito mais incomodado, sabe? E às vezes dentro da família da gente acontecem algumas coisas, aí você conta até 1000 que fala assim, meu pai do céu, se eu falar eu vou discutir. Então não vou nem falar para não discutir. A gente começa a ter essa visão, sabe? A gente fica muito incomodada com as coisas. E eu espero que vocês fiquem mesmo incomodados com as coisas, tá? Eu espero que vocês observem as coisas que acontecem e fiquem incomodados, tá? Esse próximo slide que eu passei é sobre os tratados internacionais que eu falei na última aula para vocês, de como que eles entram no nosso ordenamento jurídico, né? Tô dando uma acelerada por causa do horário. Então, esses tratados internacionais, eles entram no nosso ordenamento jurídico com um poder. Quando a gente traz um direito humano que está em algum tratado internacional, a gente traz ele com uma força. Mas, como eu já disse antes, nenhuma lei é acima da Constituição Federal. Então, a gente fala que esse tratado vem como uma norma supralegal. Ele está acima das outras leis, mas ele não está acima da Constituição Federal. Né? A gente traz esses tratados, principalmente os tratados que falam sobre direitos humanos, né, que são direitos que a gente já discutiu, tratados que são assinados por vários países voltados para os direitos humanos, e a gente interioriza ele. A gente traz ele para dentro, para ser também cumprido aqui dentro do nosso país. E aí tem essa pirâmide, que dá para vocês visualizarem exatamente a força que cada lei vai ter aqui dentro. Lá no topo da Constituição Federal, nada é acima dela. Nada. Sempre lembrem dessa pirâmide. No topo de tudo é a nossa Constituição. É a nossa lei maior. Tá? A gente fala, é a nossa carta magna. Maior de todas. Abaixo dela um pouquinho, vem as normas supralegais, que são esses direitos humanos internacionais que o nosso país assina, né, com outros países e traz para cá com essa força, né? E depois vem todas as outras normas. A gente vê aí as normas legais, as normas intralegais. E aí são esses estatutos que são criados, né, como o Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e Adolescente, né? Eles estão abaixo da Constituição e dessas normas supralegais. Então, tudo que a gente avaliar, analisar, a gente já sabe quem está lá em cima. Não. Se não está escrito na Constituição, ou se está previsto o contrário, não é aceito. Então, essa visão, a partir de agora, vocês já vão ter. A partir de um momento que vocês virem uma reportagem que está falando de direito à vida, que está falando principalmente do que a gente falou aqui, né? Dessas polêmicas, dessas discussões mais polêmicas, vocês já vão assistir com outro olhar. Porque hoje vocês já viram que tem essa hierarquia. E a gente não pode quebrar essa hierarquia. Né? Não pode alguém colocar uma plaquinha assim no bar dele. No meu bar não entra uma pessoa negra, não entra homossexual. Essa pessoa não pode fazer isso. Né? Ah, mas é o meu bar, eu sou o dono. Acima da lei que te dá essa propriedade, tem a Constituição. E ela sempre vai estar lá no topo. Tá? E eu quero que vocês lembrem disso para tudo que vocês forem analisar a partir de agora, que envolver qualquer direito que envolva as pessoas. Tá? Porque quando a gente fala de direito do trabalho, a gente fala de Constituição, a gente fala de direito à vida, direito à saúde, direito à educação, a gente está falando da nossa Constituição Federal. Então, isso está acima de qualquer outra coisa. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Ana Paula, eu acho a sua aula muito esclarecedora, muito boa, sabe? Obrigada. Então, né,
Aí eu espero que eu aprenda alguma coisa, né? Não, já está aprendendo. E a gente aprende Pois junto é, aqui. então eu quero, e a sua aula é muito, muito explícita, né? Muito boa, tá? Então, Obrigada, parabéns, tá bom? obrigada. A gente vai continuar aprendendo junto, tá? Sim, com certeza, E vamos vamos sim. trazer tudo para o nosso dia a dia, gente. Por favor, tudo que a gente conversa aqui, leva para a rotina de dia de vocês, sabe? A vida da gente fica muito melhor quando a gente começa a entender mais as coisas, né? Não só da minha aula, mas dos outros cursos também que vocês estão fazendo. Levem mesmo. Leva para o dia a dia, para a rotina de vocês, sabe? É muito bacana isso. A gente começar a enxergar as coisas com outros olhos, né? A gente entender as pessoas de outras formas, a gente conseguir se colocar no lugar dos outros. Isso é muito bom, Verdade. não é? Bom demais, né? Pode deixar. Tá bom, Ana A Paula. partir das Obrigada, viu? 14 horas, a gente vai mandar mais material lá para vocês e a gente vai mandar a aula gravada também, tá bom? E Ok, aí a gente ok. continua conversando, a gente continua atendendo vocês.